A Ré é acusada dos assassinatos brutais do meu irmão, Ted, e da minha cunhada, enquanto eles estavam deitados na cama. Foram baleados várias vezes, inclusive ambos levaram tiros na cabeça. As emoções foram intensas hoje no tribunal da Geórgia, no caso de Sarah Grace Patrick, adolescente acusada de matar mãe e padrasto. Ela estava em lágrimas, enquanto o juiz avaliava se ela deveria receber fiança. Acusada de duplo homicídio, as autoridades afirmam que ela ainda publicou sobre o caso nas redes sociais por meses, até ser presa no mês passado. Eles dizem que ela fingia estar tentando encontrar o responsável, quando na verdade era ela mesma. Eu estava dentro do tribunal hoje. Vou mostrar os momentos mais impactantes e o que o juiz disse que influenciou sua decisão. Edição especial de No Caso, apresentada pela Lei e Crime em Carrollton, Geórgia. Eu sou Chris Stewart. Estamos no condado de Carroll, Geórgia, pouco mais de 1 hora a oeste de Atlanta. E acabamos de sair da audiência de fiança de Sarah Grace Patrick. Este é um caso que estamos acompanhando desde a prisão dela em julho por, supostamente, ter atirado e matado sua mãe e seu padrasto enquanto eles dormiam dentro de casa aqui em Carrollton, que não fica longe de onde estou agora. Tudo ocorreu em 20 de fevereiro. Ela foi presa no início de julho e segue na cadeia desde então. Ela e seus avô e pai biológico afirmam sua inocência. Mas, por outro lado, hoje ouvimos o depoimento de pessoas ligadas ao padrasto dela que dizem que ela é culpada. Hoje não era sobre culpa ou inocência, mas se ela deveria receber fiança. E a audiência, que durou 1 hora e meia, foi extremamente emocionante. Eu não só perdi meu irmão, mas também minha cunhada da maneira mais horrível. Horrível que se pode imaginar. Isso foi só parte do depoimento de Kimberly Bowling hoje. Ela é irmã de James Brock, uma das vítimas dessa história. Já vou falar sobre o depoimento completo dela em um instante e vou te contar o que fez com que ele fosse tão impactante no que aconteceu hoje no tribunal. Sarah Grace Patrick entrou hoje na sala do tribunal. Esta foi a primeira vez que a vimos pessoalmente desde sua prisão. Vimos ela sorrir ao entrar na sala do tribunal. Ela olhou para várias pessoas que vieram apoiá-la durante essa audiência de fiança. Isso inclui seu pai e seu avô. Ambos nos disseram que acreditam que essa adolescente é inocente do duplo homicídio do qual ela é acusada. Conforme a audiência avançava, Sarah Grace Patrick ficou muito emocionada enquanto 9 testemunhas discutiam se ela deveria receber fiança. Ela está presa na cadeia do condado de Carroll desde 9 de julho. Hoje, o advogado dela disse que ela está em confinamento solitário porque é muito jovem. Segundo o escritório do xerife, isso gerou preocupação com a segurança dela na população geral. Antes de discutir os argumentos de hoje, deixe-me relembrar o que ocorreu nesta casa. Segundo os delegados do xerife em Carrollton, Geórgia, em 20 de fevereiro, os detetives dizem que foi Sarah Grace Patrick, então com 16 anos, quem atirou e matou sua mãe, Kristen, e seu padrasto, Jamie, enquanto eles estavam deitados na cama no meio da noite. As autoridades dizem que a meia-irmã de Sarah Grace, que tinha apenas 5 anos, foi quem encontrou seus pais mortos a tiros. Detetives dizem que a garota avisou Sarah Grace, que chamou o 911. Esse caso ficou sem solução por mais de 4 meses. Durante esse período, Sarah Grace Patrick publicou nas redes, principalmente no TikTok, sobre seu luto pela perda de James e Kristen. Ela contatou criadores no TikTok e os incentivou a falar sobre o caso. Então, em 9 de julho, veio a bomba do departamento do xerife do condado de Carroll. Hoje podemos confirmar que uma prisão foi feita no caso. A filha de 17 anos de Kristen Brock, Sarah Grace Patrick, foi detida e acusada de 2 acusações de assassinato e 2 de agressão agravada. As autoridades afirmaram que, na prisão, tinham, entre aspas, muitas evidências contra Sarah Grace Patrick. Até agora, ainda aguardamos mais detalhes sobre a composição dessa montanha. Sarah Grace
publicou sobre o caso nas redes sociais antes de ser presa e também discursou no funeral de James e Kristen na igreja deles. Nunca tome um abraço, uma pessoa ou qualquer coisa como garantido. Ame intensamente como eles amaram. E por último, não vamos tomar as pessoas como garantidas. Agradeço a minha família, a Catafan, meus avós e irmãos, Jamie, Johnny, Jaden, Junja, Trent, Tristan, Ashley e Jesse, por me ajudarem a superar meu pior pesadelo. E por último, mas não menos importante, quero agradecer a Kesha, Bree, Nate, Lane, Kimberly, Hayes, Kim, Bowling, Katie e, acima de tudo, ao meu pai, Eugênio, e ao Ben por fazerem tanta diferença. Jamie e Mal também teriam agradecido a vocês. Eu amo vocês, e eu também, e eles também, me desculpem. Autoridades e a família de James Brock disseram que acharam o discurso ensaiado e inautêntico. Eles também acharam estranho, considerando que ela pediu desculpas no final. Também falamos com o avô e o pai biológico de Sarah, Grace Patrick, que a apoiam e disseram não ter tido problemas com o discurso. Não viram como sinal de alerta. O caso já foi amplamente julgado nas redes sociais desde a prisão de Sarah Grace Patrick. Hoje, o juiz, nesta audiência, começou dizendo que reconhece o interesse público. Ele reconhece a presença da mídia na sala, mas afirma que o tribunal trata apenas da lei. O advogado de Sarah Grace Patrick tentou apresentá-la como uma adolescente que ama a família e a fé. A primeira testemunha, o pastor dela, também era o pastor da igreja, frequentada por Jamie e Kristen. Ele diz que conversa e ora regularmente com Sarah Grace Patrick na prisão. O conteúdo da conversa era sobre em quem você acredita, em mim ou algo assim. Duas coisas que ela nos chama. Tem sido duas coisas todas as vezes. Uma é para me agradecer. Agradecer por tudo que é, especialmente pelo pai dela. Ele está realmente envolvido. Ele está crescendo. Ele está realmente fortalecendo o relacionamento dele com Deus. Nunca entendo tragédias assim. É terrível o que todos passaram. Mas ver Deus, ver beleza por cinzas e ver DJ amar o Senhor e se envolver com sua fé é algo lindo. Então ela vai me ligar primeiro. Ele foi ao altar algumas vezes. Conseguimos orar com ele recentemente. Então há vitórias pelas quais ela me liga para agradecer e depois pede para eu orar por ela. Ela está lendo livros recomendados que mudaram a vida da minha mãe. Minha mãe era uma viciada difícil e esses livros, indiretamente por ela, mudaram sua mente. Ela está lendo esses livros e vai conversar comigo. São 3 coisas: oração, gratidão e o que ela lê. Aquele pastor disse que, se Patrick recebesse fiança, a igreja cuidaria dela. Eles estavam tentando estabelecer que ela teria um lugar para ir fora da prisão. Outra testemunha de defesa foi Carrie Jensen. Ela mora no Alabama e é mãe de uma amiga de Sarah, Grace Patrick. Patrick estava em casa no Alabama quando, em julho, os detetives ligaram dizendo que ela seria acusada dos assassinatos. Jensen escreveu e leu sua declaração de impacto como testemunha ao juiz no tribunal. Prezado juiz Hightower, sou Carrie Jensen e escrevo em nome de Sarah Grace. Conheci Sarah na 7ª série, quando ela e minha filha estudavam juntas e sua meia-irmã jogava softball com minha filha. Nossas famílias logo ficaram próximas. Sarah passava fins de semana conosco e Caitlin fazia o mesmo na casa deles. Acampamos juntas e passamos fins de semana em West Point, fortalecendo os laços entre nossas famílias. Elas são melhores amigas desde então. Na época, Donald e Kristen disputavam a guarda. Quando conheci Sarah, ela era tímida, doce, gentil e humilde. Ela era cautelosa com pessoas novas, mas logo se aproximou de mim e uma vez me disse que eu tinha uma presença maternal que fazia ela se sentir segura. Com o tempo, ela passou a compartilhar comigo seu passado e vivências com Kristen e James. Uma coisa que ela disse e que sempre ficou comigo foi: não importa o que eles tenham feito, eu sempre vou perdoá-los e amá-los porque, no fundo, eu sei que essa não é a verdadeira essência deles. A declaração mostrou a profundidade do coração de Sarah. Ela realmente acredita no perdão e sempre ofereceu a mesma graça aos outros. Ela uma vez me disse que guardar rancor não é o que Deus deseja para nós. Levo essa sabedoria comigo desde então. Enquanto estava hospedada na nossa casa, Sarah era cheia de vida, feliz, animada e, em muitos aspectos, uma adolescente típica.
Mas também havia sinais do trauma que ela sofreu. Ela costumava pedir desculpas por coisas que não precisava. Como quando ela pedia comida, tomava banho ou usava o banheiro, era de partir o coração. Mesmo assim, ela seguia muito gentil, respeitosa e especialmente paciente com meu filho autista, que tem a mesma idade que Sarah. Ela era extremamente protetora com ele e com todos que amava. Sarah tem um grande coração, é amorosa, protetora e muito fiel à sua fé. Ela sempre demonstrou uma forte, com licença. Ela sempre quis atuar em radiologia e nunca teve medo de trabalhar duro. Machucar alguém simplesmente não faz parte da natureza ou do caráter dela. Ao longo dos anos, apoiei-a em momentos de dor e lágrimas. E apesar de tudo, o amor dela pela família, especialmente pelos irmãos, Jalen e Donnie, permaneceu inabalável. Ela nunca faria nada para prejudicá-los. James e Kristen Brock já tinham histórico de abuso de substâncias, mas este é o primeiro relato de um possível trauma em casa, enquanto Sarah Grace morava com eles. Hoje, porém, ouvimos pouco sobre evidências neste caso. Foi realmente sobre o caráter de Sarah Grace Patrick. Muitas pessoas no tribunal hoje vestiam camisetas apoiando Sarah Grace. Veja a de Jensen. Dizia, eu apoio Sarah Grace, e tinha um versículo bíblico nela. Foram 6 testemunhas ao todo, chamadas pela defesa, que falaram positivamente sobre Sarah Grace Patrick, dizendo que seriam responsáveis por Sarah Grace Patrick caso ela recebesse fiança. Mas então, a promotoria ela trouxe membros da família de James Brock, especificamente Kimberly Bowling. A parte mais emocionante da audiência de hoje foi a declaração de impacto da testemunha dela. Aqui está. Jamie é meu irmão, o único irmão que me resta. Meu único irmão que eu tive. Eu tenho algo para ler. Meritíssimo! Meu nome é Kim Bowling e eu sou irmã da Jamie. Quero agradecer por me dar a oportunidade de falar hoje. Desde esse dia trágico, meu irmão Jamie e sua esposa Kristen foram tirados de nós. Eu me tornei a voz deles, já que eles não tinham mais uma. Eu gostaria de compartilhar como essa tragédia brutal me afetou. Eu não perdi apenas meu irmão, mas também minha cunhada da forma mais horrível que se pode imaginar. Todas as noites eu fico acordada, sem conseguir dormir, assombrada pelo pensamento do que meu irmão Jaime e a Kristen passaram naqueles momentos finais. Quando penso na possibilidade de que eles estavam acordados quando o réu entrou no quarto deles com uma arma, e eu imagino o terror deles em seus últimos suspiros. A ré é acusada dos assassinatos brutais do meu irmão, Jaime, e da minha cunhada enquanto eles estavam deitados na cama. Foram baleados várias vezes, inclusive ambos levaram tiros na cabeça. Ele estava. Minha sobrinha de 5 anos então acordou e encontrou os pais sem vida. O trauma que essa criança inocente vai carregar pelo resto da vida é inimaginável. E o que torna isso ainda mais doloroso é que a irmã dela amava a Ré. Ela a admirava.
E por razões que eu nunca vou entender, a Ré causou uma dor tão inimaginável. E eu sou tão grata que a vida de Jaylee foi poupada. Com tudo isso em mente, estou profundamente preocupada com a segurança de Jaylee caso a Ré seja liberada sob fiança. Jamie e Kristen tinham mudado de vida. Elas participavam ativamente da igreja, tinham encontrado felicidade e estavam vivendo uma ótima vida. Elas não mereciam o que aconteceu com elas. Eu peço, por favor, que considere os seguintes fatores ao decidir se deve conceder uma fiança. Minha primeira preocupação é o risco de fuga. A Ré tem recursos financeiros fornecidos pela família imediata, o que permitiria que ela fugisse. A família dela afirma que ela é inocente. E dado o comportamento manipulador dela, acredito que ela pode tentar fugir. A segunda preocupação é a intimidação de testemunhas. A Ré demonstrou um padrão de intimidação em relação a membros da família e outras pessoas com conhecimento do crime. Temo que, se ela for solta, continuará com esse comportamento para silenciar qualquer pessoa que possa testemunhar contra ela. Minha terceira preocupação são as provas. A brutalidade desses assassinatos não está em discussão. Minha família e eu vimos os atestados de óbito e, embora não saibamos exatamente quantos tiros foram disparados, sabemos que houve vários disparos tanto em Jamie quanto em Kristen. Segurança pessoal. Se a Ré pode matar os próprios pais de uma maneira tão violenta, eu temo pela minha própria segurança e pela segurança da minha família e dos meus amigos. A chance de ela nos machucar é assustadora e peço que considere isso na sua decisão. Eu acredito no apoio a ela, e eu apoio o nosso sistema de justiça e o trabalho árduo do Departamento do Xerife do Condado de Carroll e dos investigadores. E, mais importante, sou uma cristã que acredita em Jesus Cristo. Minha oração é que a justiça seja feita por Jamie e Kristen e que a fiança seja negada para a Ré, pois ela já demonstrou ser capaz de extrema violência e manipulação. Obrigada novamente pela oportunidade de compartilhar minhas preocupações. Enquanto Kimberly fazia sua declaração, eu fiquei de olho em Sarah Grace Patrick e, pelo que pude ver, ela estava tão emocionada quanto esteve durante toda a audiência de hoje. Em um momento perto do final, parecia que Sarah Grace Patrick balançava a cabeça, como se dissesse não. Os promotores estaduais também chamaram Tristan Brock, filho de Jamie, e meio-irmão de Sarah Grace Patrick. Vou relatar ao tribunal como esse crime hediondo afetou minha vida. Meritíssimo, sinto como se estivesse vivendo um pesadelo. Estou deprimido, tenho dificuldade para dormir. Eu não consigo nem andar pela minha própria sala de estar sem ver a urna dele e ser lembrado de tudo de novo. Sinto muita falta do meu pai. Queria vê-lo novamente e que ele conhecesse o neto. E acima de tudo, eu queria poder ouvir a voz dele só mais uma vez. Agora, em vez disso, tenho uma urna que simboliza as memórias criadas e as muitas que jamais existirão. Quando eu era pequeno, eu acreditava que meu pai era tão forte quanto o Superman, e não importava o que acontecesse, ele sempre estaria lá. Mas essa crença, esse sonho, agora é uma ilusão despedaçada. E ao invés de me curar, me pego revivendo o choque, a dor e a confusão todos os dias. Eu nem sequer consegui começar a lamentar. Antes de tomar sua decisão em relação a Bond, peço respeitosamente que considere vários fatores críticos. Em primeiro lugar, acredito que o réu representa um sério risco de fuga. A família dela possui recursos financeiros significativos e uma ampla rede de apoio, ambos podendo ser facilmente usados para ajudá-la a escapar da polícia caso seja liberada. Essas preocupações são reais, baseadas no histórico e nos recursos disponíveis.
Além do comportamento passado e do que conheço, não acredito que ela tenha integridade ou responsabilidade para lidar com as consequências de suas ações. Ela demonstrou disposição para evitar a responsabilidade e, na minha opinião, certamente tentaria fugir em vez de enfrentar o julgamento se tivesse a oportunidade. Além do risco de fuga, estou profundamente preocupado com a segurança da minha família. Os detalhes violentos do caso mostraram que a Rhea tem preocupante desrespeito pela vida humana. Se alguém é capaz do que aconteceu aqui, então não posso ignorar a possibilidade real de que ela possa representar uma ameaça para aqueles de nós que ficaram para trás. A última testemunha, amiga da família Brock, leu uma carta supostamente escrita pelo filho de 12 anos de James Brock. Meu nome é Jaden Brock e eu tenho 12 anos de idade. Eu quis falar hoje porque meu pai e minha madrasta foram baleados e mortos. Eu sinto falta dele todos os dias. Meu pai era meu herói e a pessoa que eu mais admirava. Nós fazíamos tudo juntas. Ele me ajudava com a escola, sempre me fazia rir e nós brincávamos muito. Desde que ele morreu, tudo mudou. Eu me sinto triste e confusa. É difícil dormir, é difícil me concentrar. E às vezes é até difícil sorrir. Ainda aguardo ouvir sua voz ou vê-lo entrar, mas sei que isso não vai mais acontecer. O que me deixa mais triste é que eu confiava na Sarah e a amava como uma irmã. Por que ela faria isso comigo? E por que ela machucaria todo mundo desse jeito? Eu não entendo por que alguém faria isso, mas eu sei que não está certo. Meu pai e a Kristen não mereciam isso. Ninguém merece. E eu não acho que alguém capaz de fazer algo assim deveria estar em liberdade agora. Eu não me sentiria segura e ficaria com muito medo. Por favor, pense no que a minha família está passando. Espero que você tome uma decisão que nos proteja e lembre de quem meu pai foi. Um homem bom, um pai amoroso que não merecia morrer. Obrigada por me ouvir. Após os argumentos dos advogados de ambos os lados, o juiz então tomou sua decisão. Se eu ponderar os depoimentos dessas testemunhas e o que ouvi hoje, acredito que aqueles mais próximos, e digo mais próximos em relação familiar, expressaram grandes preocupações de que ela teria a capacidade de fugir, que seria um perigo para a comunidade, que seria um perigo para eles e que representaria um risco significativo de intimidar, ou na verdade acho que o Estado evitou falar em intimidar, influenciar ou manipular testemunhas. Ao concluir isso, entendo que o Estado cumpriu seu ônus hoje pela preponderância das evidências. E, senhorita Patrick, por causa disso, estou vinculado à lei e não acredito que a senhora seja uma candidata adequada para a fiança neste momento. Quando o juiz tomou essa decisão, eu estava sentado bem na frente da família Brock, na sala do tribunal. E atrás de mim, eu pude ouvir uma pequena explosão de empolgação e aprovação com a decisão do juiz. Sarah Grace, do outro lado da sala do tribunal, com a família sentada atrás dela, estava em lágrimas enquanto era enviada de volta para a cadeia do condado de Carroll. O juiz definiu um cronograma do que vai acontecer a seguir neste caso. Sarah Grace retornará ao tribunal em 22 de setembro para uma audiência de instrução. O juiz definiu o julgamento para 5 de janeiro. Veja o que a família Brock nos contou hoje fora do tribunal. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a vocês por virem e apoiarem a família. Eu vou ler. Estou um pouco nervosa. Primeiramente, damos toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito agradecidos que o tribunal reconheceu a gravidade deste caso e tomou a decisão de negar a fiança. Isso nos traz um pequeno conforto enquanto continuamos a lidar com a perda devastadora de nossos entes queridos. Também gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao Departamento do Xerife do Condado de Carroll e à equipe de investigação por sua dedicação, profissionalismo e incansável busca por justiça. O trabalho árduo deles foi fundamental para nos aproximar um passo da justiça por Jamie e Kristen. Obrigada. Senhora Balin, ao ver sua sobrinha sentada à sua frente, o que pensou? Eu nunca olhei para ela.
Como foi estar na audiência com ela hoje? Só esse sentimento? Eu só estava nervosa. Nervosa porque eu sei do que ela é acusada. E eu não vou recuar. O que você acha do choro dela? Ela chorou quando você estava. Não olhei pra ela, nem sabia que chorou. E seus pensamentos? O que isso significa? Não significa nada. Ela matou meu irmão. Nosso comentário final vai ser, quero dizer, toda essa aprovação é justiça para Jamie e Kristen. Nós continuaremos sendo a voz deles e agradecemos por nos apoiarem durante esse período. Obrigada, muito obrigada mesmo, gente. Ouvimos também Latoya Williams, defensora pública de Sarah Grace Patrick neste caso. Sentimos muito pelas famílias que perderam entes queridos. Uma jovem enfrenta graves acusações, mas defendemos sua presunção de inocência e, dentro do possível, protegeremos seus direitos constitucionais. Esse é meu único comentário. Só por curiosidade, rapidinho, o juiz mencionou outra data de audiência que está chegando. Isso é para dar a ela outra chance de fiança ou como funciona? A próxima audiência será a leitura da acusação. Com licença, por favor, diga seu primeiro nome e seu sobrenome. Latoya, L-A-T maiúsculo O-I-A, sobrenome Williams, W-I-L-L-I-A-M-S. Você mencionou as condições dela presa. Pode comentar mais sobre isso? A única coisa que eu sei é que, por causa da idade dela, ela está sendo mantida em solitária ou isolamento longe da população geral. Qual é o impacto que isso está tendo sobre ela? Prefiro não comentar sobre isso. Ela está lá desde o começo ou chegou recentemente? Sim, desde o começo. Você acha que sua cliente está envolvida nesses assassinatos? Afirmamos que ela tem presunção de inocência, como qualquer acusado neste ou em outro estado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Após a audiência de hoje, o promotor também disse que o caso agora estava sendo apresentado a um grande júri e que era esperado que fosse levado ao grande júri nesta tarde. Encerramos esta edição especial do No Caso da Lei e Crime. Inscreva-se no YouTube e no Spotify. Sou Chris Stewart, de Carrollton, Geórgia. Até a próxima.